4 perguntinhas super simples. O que você vende? Para quem você vende? Como você vende? E por que você vende? O que é a estratégia da esperança? Eu vou abrir minha portinha, vou divulgar meu telefone, vou divulgar minhas redes sociais, vou colocar o vendedor na rua e vou ficar esperando que as coisas aconteçam. Ah, vou contratar um vendedor com dom, com habilidade, dou a minha pastinha e vai vender. Cara, a estratégia é muito mais do que isso, é muito mais do que ficar esperando. Isso não é estratégia. Estratégia é você, puxa, eu entender o meu avatar, entender meu produto, eu entender como que eu tenho que casar o meu produto com o meu avatar. Isso é estratégia. Será que nós somos uma boa mercadoria para ser vendida? Será que o cliente está nos comprando? Pois, antes de vendermos qualquer produto ou qualquer serviço, o cliente compra a gente. Precisamos nos vender. Precisamos criar o que muitos falam, rapó, esses termos e tal. Nada mais é do que criar essa conexão com o cliente. Antes de vender a caneca, de vender o equipamento, de vender o podcast, de vender o serviço, de vender a consultoria, o cliente precisa me comprar. Por que a gente vende o que a gente vende aqui dentro da empresa? Eu tenho muito medo do empresário que responde. É para ganhar dinheiro. Porque essa é a resposta errada. Exato. A consequência é ganhar dinheiro, mas não o porquê. Total. Se você não tiver um propósito daquilo que você faz no teu dia a dia, se você só quer ganhar dinheiro, você está matando a tua equipe, você está matando os teus clientes, você está matando a si mesmo. Que aí não vai funcionar. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campanholo. E eu sou Cristiane Campanholo. E hoje nós estamos com um convidado aqui, uma pessoa muito especial, um grande amigo nosso da Paraíba, sócio inclusive, num projeto muito bacana que a gente vai falar aqui hoje. E ele é mentor de vendas, é palestrante, diretor do KLA, mas é também uma referência no estado da Paraíba. Seja muito bem-vindo, Alberto Marinho. Oh, muito obrigado! E tudo isso que você falou, a parte mais relevante é: eu sou amigo do Fernando e amiga da Cris. Eita! Agora sim. Altera a produção. Altera a produção. Melhora isso aí. Melhorar, né? E eu sou um vendedor. Opa! Vendedor, é isso aí, vamos embora. Aí, porque a gente tá sempre vendendo, né, Alberto? Não tem hora pra ir embora. Vamos falar aqui sobre assuntos polêmicos. O que impede o vendedor. Vamos contar aqueles segredos lá que a gente combinou antes. Exatamente. Sou eu e Léo Dias. E já começando aqui pro Alberto, eu vou mandar uma pergunta, que é aquela pergunta referente ao teu bordão. Já vendeu hoje? Todo instante, toda hora, a todo momento. Vendedor não é pago para trabalhar. Vendedor é pago para vender. E quando eu falo vender, é vender a si mesmo. É vender a sua ideia. Porque muitos imaginam que vendas é eu pegar essa caneca e vender para o campo a caneca. Não. Antes de eu entregar a caneca, eu preciso me vender. Então eu faço virou um bordão. Tem alunos que me encontram no meio da rua e falam: e aí, professor, já vendeu hoje? Fato, massa. lógico. Lógico, um vendedor que se preze precisa vender todo santo dia. Na verdade, se for parar para pensar, a gente está sempre vendendo. Mesmo quem não vende produto. A pessoa que é casada, por exemplo, um dia ela se vendeu para o par dela, né? Vendeu que ela é uma pessoa que merece estar junto. Exatamente. E aí, pegando o gancho do casamento, tem que ter uma boa entrega. Tem muita gente até que sabe se vender, mas na hora não dá assistência. Vem um concorrente, creu, né? Aí não tem nem devolução, né? Essa devolução custa muito caro. Exato. E assim é no mundo dos negócios, Campa. Você trouxe um ponto bem interessante que eu faço questão de frisar. Para refletir, você que está nos assistindo aqui agora. Nós estamos aqui a 4. 2, eu e você que está do outro ladinho. Preste atenção. Vamos refletir juntos. Será que nós somos uma boa mercadoria para ser vendida? Será que o cliente está nos comprando? Pois, antes de vendermos qualquer produto ou qualquer serviço, o cliente compra a gente. Precisamos nos vender. Precisamos criar o que muitos falam, rapó, esses termos e tal. Nada mais é do que criar essa conexão com o cliente. Antes de vender a caneca, de vender o equipamento, de vender o podcast, de vender o serviço, de vender a consultoria, o cliente precisa me comprar. A primeira venda é essa, Campa.
É que, na verdade, Concordo plenamente. Se não comprou o vendedor, não vai, né, Cris? Porque, não na verdade, rola, não compra a mercadoria. é sempre CPF comprando de CPF. Sim. Para pensar assim, quantas vezes você vai num estabelecimento, tem um produto legal, um ambiente legal, tudo legal, e a pessoa não te atendeu bem. O que você faz? Eu Cara, tenho não uma volta mais história. aqui. Boa, Eu adoro tenho uma histórias. história disso. Ah. E é de varejo. Eu como cliente, tá? Eu como cliente, eu peguei o meu carro, saí da minha casa, estacionei na frente da loja para comprar um vestido, Ah. tá? Entrei na loja, a vendedora me abordou, muito querida, tudo. Eu disse, eu quero um vestido assim. Ela disse, tem aquele ali, ó. Eu disse, não, aquela cor eu não gosto. Aí ela disse, mas aquela cor fica bem pra loira. Eu disse, mas eu não gosto. Mas tu tem que levar esse. Eu disse, não tem outras opções? Não, esse fica bonito pra você. Então, ela não se vendeu, não foi a questão da mercadoria, porque a mercadoria nem estava à venda pra mim. Não era o que eu queria. Mas ela não soube se vender e não soube me ouvir. O que eu fiz? Eu disse, tá bom, tchau, eu vou embora. Entrei dentro do meu carro, voltei para minha casa sem comprar e ela sem vender, sendo que eu tinha a intenção de comprar e ela não conseguiu vender E para mim. provavelmente, Cris, ela te julgando ainda, que você foi errada. Eu sou cliente chata. Intransigente, chata. Este é o maior erro da maioria dos vendedores. Que eles querem apenas vender os produtos ou serviços. E esquece de um detalhe. O cliente é a pessoa mais importante nesse processo. E aí fica fácil. Você falou que é de CPF para CPF, e eu vou mais além, Campa. Cris, desde que o mundo é mundo, que a espécie Homo sapiens foi catalogada, é um Homo sapiens vendendo para outro Homo sapiens. E aí fica fácil. É só estudar comportamento humano. Isso aí. É só estudar um princípio básico de qualquer Homo sapiens. Para quem não está entendendo Homo sapiens supletivo, Homo sapiens é tu, Benção. Eu, tu, Campa, Cris. É tudo Homo sapiens. O Homo sapiens, ele por instinto, está preocupado com ele. O Homo sapiens, o ser humano, a pessoa mais importante para ele é ele. E se não é, deveria ser. Exato. Por isso que eu preciso criar, e a sua história é fantástica aqui, Cris, porque ela é o dia a dia de muitas empresas. E aí fica o empresário falando, eu não estou vendendo, é um mercado, é a bomba que Trump jogou no Irã. Que negócio de Trump? É o governo, é o cliente É o governo, exigente? não. É a equipe fraca. A equipe que está ali. Quantos vendedores não reclamam do cliente que chega para atrapalhar a conversinha do vendedor? Quantos vendedores não reclamam daquele cliente que quer ver uma peça, quer ver outra peça, quer ver outra peça, quer ver... Poxa, cara chato, ele quer que eu apresente a loja inteira para ele? Exatamente. Sim, qual o Que seu aqui papel? mostra até que você acha a peça que ele quer. Mas Exato. E aí tem um negócio, né? Pô, o empresário reclamando disso dos vendedores. É. De quem que é a culpa? É Do empresário. Do Quem é que empresário. contratou esse vendedor? Quem é que treinou esse vendedor? Quem é que não demite esse vendedor? Ah, mas se eu demitir, eu não vou encontrar outro. Bom, então tua empresa tem problema. O problema é que você não consegue atrair os bons. Ó, para você que tá do outro lado da telinha aí, se você tem alguém na sua equipe que você não pode demitir, eu desejo que essa pessoa morra. Não, porque tem gente que não, forte, fulano eu não posso demitir. E se morrer? Ninguém fica para sempre. Exatamente. Ninguém é eterno. A Ninguém gente deve ser sempre fala que numa empresa ninguém é insubstituível. Ninguém deve E ser nem mesmo o insubstituível. dono. Exato. Se o dono for insubstituível, você não tem uma empresa. O CPF vai, mas o CNPJ fica. É. E aí eu puxo um gancho, eu sempre falo o seguinte. Existem duas pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, Cris. E para mim, se resume a duas pessoas. Uma que morre aqui no Brasil, em média com 80 anos. E outra que, se for bem cuidada, se tiver uma vida fitness, bem gerida, ela pode ser eterna, que é a pessoa jurídica. CPF morre, CNPJ é assassinado. Me fala um CNPJ que diz, vou morrer. Nenhum CNPJ quebra. Ele é assassinado. É o CPF que quis ser mais do que poderia ser e matou o CNPJ. É o CPF que discutiu com outro CPF e decidiu matar o quê? O CNPJ. Normalmente por questões de falta de entender o papel de dono.
Porque Exato. tem muito empresário que acha que tocar uma empresa é você saber aquela profissão que você executa antes de abrir empresa. Por exemplo, o cara que é engenheiro, ele abre uma empresa e o dia a dia dele é fazer projeto de engenharia. Ele não olha para gestão, ele não olha para as pessoas, não olha para treinamento, não olha para desenvolver o seu marketing, o branding na empresa, o comercial. E o que acontece? A empresa vai ter sucesso enquanto ele está ali no dia a dia fazendo as coisas. Ah, mas é meu feeling. Muito empresário fala isso pra gente. Não, mas é que eu tenho meu feeling. O feeling é indelégável. Feeling é o escambau. O feeling é um processo que está na tua cabeça. Quando você tirar esse processo da tua cabeça e colocar no papel, você passa isso para qualquer um. Quem não sabe vender, chega lá com o Alberto e aprende a vender. Eu não Exato. sabia vender. Eu sou formada em ciência da computação, brinquei contigo quando Isso. você chegou, né? Eu não sei vender. Eu sou formada em ciência da computação. Eu era aquele bichinho do mato que minha mãe tinha que fazer amizade para mim quando estava na época de colégio. Eu sou aquele bicho estranho da ciência da computação que diziam assim, ó, programador de computador, joga uma pizza embaixo da porta que daí Porque ele tá morde, bem. né? Quando ele morde. Se abrir a porta, ele morde. Porque não tem essa habilidade com gente, que não sabe lidar com gente. Até o ponto que a gente abriu empresa. E aí todo mundo montava nas minhas costas. É. E aí eu me dei conta. Medo do embate, né, Cris? Medo do embate. de magoar. Medo de dizer não, porque senão as pessoas não iriam me aceitar. Eu era cheio de problema. Não que não tem agora, a gente continua tendo os problemas. Mas a gente vai superando cada um deles. E um dos meus problemas com tudo isso, como é que eu ia saber vender? Batia de porta em porta na época da nossa primeira empresa. E eu chegava lá, quer comprar? Era Eu mais tenho ou um menos assim. sistema. Parecia uma xícara, né? Uma caneca. Eu assim, ó. trabalho com sistemas de gestão. Não, obrigado. Minhas costas iam embora. Exato. E que Se eu fique aprendi, muito... se eu aprendi, qualquer um aprende. E outro detalhe, vendas é simples. Não é fácil, mas é simples. Tudo que o cara precisa explicar para um vendedor não serve. Tem que ser simples. Tem que ser fácil de entender. E uma coisa que eu sempre pontuo quando eu estou conversando com empresários ou com gerentes é o seguinte: vem cá, o teu time de vendas entende o porquê que ele precisa vender? Segundo ponto, você compreende o porquê que o teu vendedor precisa vender? Tudo volta para esse princípio básico. E aí eu falei há um tempo atrás sobre o Homo sapiens, o instinto, por exemplo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Porque eu queria? Não, pois eu precisava. Filho do meio, de 2 irmãs, Dona Nalva, minha mãe, passava lá. A Paraíba é o único estado da Federação Brasileira onde o jogo do bicho é legalizado, é autorizado. É mesmo? Sério? Caramba, único estado. Não sabia disso. E há 35 anos a minha mãe passa jogo do bicho. Há 35 anos ela criou os 3 filhos sozinha. E quando eu tinha 13, eu vi lá em casa o sofrimento e a angústia da minha mãe. De muitas das vezes deixar de comprar para ela, de cuidar dela para cuidar da gente, financeiramente falando também. E eu com 13 anos, o homem da casa disse, vou trabalhar. Sempre estudei pela manhã e comecei a trabalhar à tarde no mercado popular. Imaginem aqui em São Paulo a 25 de março. O que a 25 de março é para São Paulo, lá em João Pessoa, o shopping Terceirão era para João Pessoa. O mercado popular, que vendia tecnologia, muamba e afins. Eu trabalhava lá à tarde. E aí eu me lembro que eu ganhava R$30 por semana. E era pouco. Mas qual era o meu porquê? Eu precisava levar grana para ajudar minha mãe. E aí é que o problema começou a ficar forte. Por quê, Cris? A boca fala do que tá cheio o coração. Eu tinha 13 anos, meu primeiro emprego. Trabalhava lá vendendo PlayStation 2, MP3, MP4, periféricos de informática e tudo mais. E aí o problema era, Campa, eu não tinha conhecimento, eu não tinha repertório. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu juntei 2 semanas de trabalho, deu R$60. Na época, um DVD pirata, isso eu tô falando em 2003. Para você que tá do outro lado da telinha que não sabe o que é um DVD pirata, vá pro Google. Se você também não sabe o que é Google, quinta-feira, cura libertação, vamos resolver esse mal que lhe atrapalha, né? Pois bem, eu juntei 2 semanas de trabalho e comprei um DVD de vendas e atendimento. Eu assisti tanto, mas tanto, até aprender o jeito certo de atender o meu cliente. E não deu outra. As vendas onde eu trabalhava, explodiram. Por que eu conto essa história? Porque com 13 anos eu percebi que eu tinha que ter repertório. Com 13 anos eu percebi que R$30 por semana, que era o meu fixo, era pouco.
E hoje, 20 anos treinando vendedores, ajudando vendedores, eu posso falar para vocês sem medo nenhum de errar. O fixo de um vendedor sempre deve ser pouco. Concordo. Para motivá-lo Claro. a crescer. Ganho de vendedor, é a comissão. Exato. E aí, eu aprendi nesse DVD 3 estratégias que fizeram total sentido há 20 anos atrás e continuam fazendo mais sentido ainda hoje. Primeira estratégia que eu aprendi, Campo e Cris. O cliente nunca quer comprar nada. Ele quer resolver um problema dele. Segunda estratégia que eu aprendi com 13 anos de idade. O cliente não é o rei da empresa. O cliente ele é o oxigênio da empresa. E sem oxigênio não existe vida. E sem vida, gera estudo. E terceira estratégia que eu aprendi. Perca a venda, mas não perca o cliente. Então, essas 3 estratégias que eu aprendi com 13 anos foram fundamentais para que eu estivesse hoje aqui sentado conversando com vocês. É que essas 3 estratégias, elas são, como você falou, elas não são fáceis, mas elas são simples, porque é uma lógica coerente. E eu gosto de falar sobre isso, porque muita gente, e é comum, as pessoas entram nos nossos programas e elas acreditam assim, não, o vendedor é um cara que tem o dom. Vendedor é uma pessoa que tem talento. Digo, isso é uma mentira que te contaram. Exato. Qualquer coisa na vida é treino e Ponto. constância. Eu treino de forma constante. Moá? O Alberto. Eu não era, nem sabia nem falar direito e eu vendo. Eu gosto de comparar assim, Cris. Eu gosto de comparar. Eu nunca me esqueço assim, ó. Meu esporte é o ciclismo. E eu amo pedalar. Agora eu tô meio parado, até mais amo pedalar. Quando eu comecei a pedalar, eu comprei a primeira bike, investi numa bike boa. Já arrependido. Pô, que negócio caro. Minha meta era ir até o clube onde a gente era sócio, mas eu imaginava assim, eu vou até lá, a Cris me busca de carro. Depois eu fui ver que dava 7 quilômetros. Essa era a minha meta. Só que depois eu descobri que as pessoas faziam provas de 200, 300, 400 quilômetros. Cara, que loucura isso. Então até o meu cérebro acreditar que aquilo era verdade, demorou um tempo. Mas quando acreditou, eu passei a querer isso pra mim. Eu quero isso, eu quero fazer uma prova dessas. E eu comecei a ver que, puxa, eu preciso treinar, eu preciso me desenvolver em certas habilidades que eu não tenho. E aquilo passou a ser comum para mim, fazer uma prova de 200 quilômetros. Mas por quê? Alguém que mal e mal sabia andar, teve que buscar se preparar. E eu acho que como tudo na vida é assim, aquilo que eu boto no meu radar, aquilo que eu consigo enxergar, isso é importante para mim, eu vou lá e busco essa habilidade. Vendas, gerir uma empresa, liderar. Exato. Você tocou num ponto aí que eu comungo muito. Vendas não é um dom. Por exemplo, eu hoje me considero um especialista em vendas porque eu vivo e respiro e estudo há 20 anos. Seria estranho se eu não tivesse o know-how que eu tenho hoje. Poxa, eu vivo e respiro 20 anos sobre esse universo chamado vendas. E nessa minha jornada, eu pude perceber que as pessoas, elas confundem um bom vendedor com algumas características da comunicação. Por exemplo, fala bem. O cara fala bem, é um bom vendedor? Não, eu conheço bons vendedores que são tímidos. Eu conheço bons vendedores que são introspectivos. Porque isso não tem nada a ver com vendas. Óbvio, quem tem uma boa comunicação, quem é desinibido, são aptidões que me colocam um passinho à frente, mas não me garante. Né? A boca fala do que tá cheio o coração, tem que ter repertório. Então, tão importante quanto ter a cara de pau de bater numa porta e oferecer o sistema, é entender o porquê que eu vou bater na porta e quando o cara abrir a porta, o que é que eu vou falar para esse cara. E quando ele me disser o não, porque é aí que quando a venda, ela não começa no sim. O bom vendedor não está procurando sim, ele está procurando o não. Quantos nãos você suporta receber? Eu tenho um produto na minha empresa que a taxa de conversão é 30%. Eu tenho outro produto que a taxa de conversão é 50%. Eu tenho outro produto que a taxa de conversão é 3%. Para cada produto, existe uma estratégia, que é um outro erro dos empresários. Eu tenho uma pequena loja de moda masculina. Cara, para vender um terno é uma estratégia, como para vender uma camisa polo é outra estratégia. Para vender para o noivo é uma estratégia. Para vender para o pai é outra estratégia. Para vender, então, aí a gente já entra no universo que um amigo nosso entende pra caramba, que é o Natan. Né? Nosso amigo e sócio, né? Nosso amigo e sócio, que ele fala muito das personas. Então, para cada persona é uma estratégia.
Mas aí que tá. Muito empresário usa o que a gente usa estratégia assim para venda. Qual estratégia? Estratégia da esperança. O que é a estratégia da esperança? Eu vou abrir minha portinha, vou divulgar meu telefone, vou divulgar minhas redes sociais, vou colocar o vendedor na rua e vou ficar esperando que as coisas aconteçam. Ah, vou contratar um vendedor com dom, com habilidade, dou a minha pastinha e vai vender. Cara, a estratégia é muito mais do que isso, é muito mais do que ficar esperando. Isso não é estratégia. Estratégia é você, puxa, eu entender o meu avatar, entender meu produto, eu entender como que eu tenho que casar o meu produto com o meu avatar. Isso é estratégia. Exato. Quais são as coisas, que nem você falou, quantos nãos eu vou ter que ouvir para eu ouvir um sim? Para quem está nos assistindo, eu sempre convido a refletir também, Cris, em 4 perguntinhas super simples. O que você vende? Para quem você vende? Como você vende? E por que você vende? Então, essas 4 perguntas, que lá no nosso MVP a gente trabalha cada uma delas, tintim por tintim, são 4 perguntas que, se o empresário e o time dele compreender, eu mudo meu nome. Pode entrar o concorrente que for queimando o preço, pode entrar a recessão que for econômica, ele sempre estará um passo à frente. Perfeito. O que ele vende, para quem ele vende, como ele vende e por que ele vende. Sabe essa última pergunta? Só fazer uma pausa sobre o que o Alberto falou aqui do MVP. Deixa eu explicar o que é o MVP. O MVP é um programa que a gente tem que se chama Máquina de Vendas Previsível. O MVP ele é composto de 3 pilares. O primeiro pilar é o marketing de atração, para você atrair os clientes certos para a tua empresa. Porque aqui tem um erro, né, Alberto? Tem empresário que acha que o meu cliente é todo mundo que precisa de tal coisa. Não é. Existe um cliente certo. Então você tem que atrair o cliente certo para a tua empresa, mostrando que a tua empresa é certa para ele. O segundo pilar é o pilar que estamos falando aqui hoje com o Alberto, que é vendas. Trouxe o cliente certo, eu preciso entender esse cliente, dor, desejo, e eu preciso... Se o meu produto for a melhor, porque tem que ser íntegro, né? Exato. Se o meu produto, o meu serviço for a melhor opção para este cliente, eu preciso vender para esse cliente, porque é isso que sustenta, é o oxigênio da empresa. E o terceiro pilar, o que é? É a gestão de pessoas no time de vendas. Porque não adianta você ter cliente que entra do jeito certo, vendas que só você faz do jeito certo, que só uma ou 2 pessoas fazem, porque só elas têm o feeling da venda. É preciso fazer com que a equipe venda. É assim que você vai ter uma empresa próspera. E o MVP é para isso, né? O Alberto citou o nome, o MVP é exatamente para preparar os empresários para atender esses 3 pilares. Máquina de vendas previsível. Olha que interessante, né? E a respeito da última coisa que você falou, por que a gente vende o que a gente vende aqui dentro da empresa, eu tenho muito medo do empresário que responde. É para ganhar dinheiro. Porque essa é a resposta errada. Exato. A consequência é ganhar dinheiro, mas não o porquê. Total. Se você não tiver um propósito daquilo que você faz no teu dia a dia, se você só quer ganhar dinheiro, você está matando a tua equipe, você está matando os teus clientes, você está matando a si mesmo. Que aí não vai funcionar. Exatamente. Óbvio, uma empresa privada nasceu para gerar lucro. A consequência. Eu não posso também ter meu negócio, tudo bem. Eu entendi que é uma filantropia. Bacana, a estratégia é outra. Mas também precisa de dinheiro. E a própria filantropia tem as suas estratégias e, entre aspas, os seus lucros. Então, eu sempre, quando eu estou conversando sobre essa pauta, sempre me vem à tona uma questão. Certa vez, o marqueteiro do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, ele disse uma frase que repercute até hoje. Uma mentira repetida se torna verdade. Total. E uma verdade esquecida se torna mentira. Qual, na minha percepção, que fica muito claro, isso aqui é o meu ponto de vista, qual é a mentira mais repetida no Brasil, nesse aspecto de empreendedorismo, de empresários e tudo mais? Torne-se empreendedor. O maior erro para mim é isso. Fomentar, vamos empreender. E eu falo isso e eu vou contextualizar. Primeiro ponto, ser empreendedor é diferente de ser empresário. Perfeito. Vamos empreender no CNPJ do outro. E aí a academia ensina que isso é intraempreendedorismo.
Pois, se todos que nos assistem quiserem abrir um CNPJ, acabou o Brasil. E todo mundo morre de fome. E todo mundo morre de fome. Segundo ponto, o empreendedor, ele é diferente do empresário. E por que a gente encontra negócios que quebram? Porque o cara é só empreendedor. Ele tem que ser empresário. Ele precisa entender de tributos. Ele precisa entender, por exemplo, o vendedor que está hoje negociando. Vamos aqui fazer trazer um exemplo prático. O cara vende consórcio e o cara não entende um regime tributário, ele não entende o que é uma Selic, ele não vai conseguir vender. O cara que tem uma loja e ainda aceita que não pagar impostos é o melhor caminho, esse cara vai ser preso, crime fiscal. Com certeza. E não adianta falar, meu contador não me contou, porque o buraco é mais embaixo. Coitado do contador, que não consegue fazer contabilidade, porque aquele empreendedor faz a feira da família dele com o dinheiro do caixa da empresa. Ele mistura a vida PJ e PF. É o que a gente chama de CPF e NJ. Então, assim, eu sou contra essa filosofia do empreender, vou empreender. Calma, devagar, vamos empreender. Mas primeiro vamos entender o que é empreender e o que é ser empresário. O que é ser empresário, Campa? É que no começo de uma empresa, tá? Todo mundo é empreendedor. Ponto. Começou a empresa e porque a maioria das empresas, vamos falar assim, 99,99%. Não são todas. Mas a grande maioria, ela nasce com o esforço do dono. A maioria das empresas, ela começou com pouco capital, com muita força de vontade, colocando um francês aqui, com muito tesão em fazer um negócio acontecer, e a força bruta. Algumas sobreviveram, algumas cresceram, outras não. Mas no momento que o negócio começa a performar, eu começo a contratar as primeiras pessoas, eu preciso entender que não basta eu conhecer do operacional, que não basta eu só conhecer da minha profissão, eu preciso entender de gente, eu preciso entender de gestão, tributos, de pessoas, De vendas. Eu preciso entender essas coisas, porque para mim, de verdade, uma empresa é nada mais, nada menos do que um ativo que gera uma renda passiva. Isto é uma empresa. O que significa isso? Você tem uma estrutura com estratégias, com pessoas, com equipamento, com o que for, para gerar negócios. Isto é uma empresa. Agora, se a empresa depende da força do dono para que isso aconteça, você não tem uma empresa, você tem um CNPJ. Então você ainda é um empreendedor. Qual que é o risco disso? Se você não está fazendo isso, cara, quem é que vai fazer? Vai parar a operação. Uma hora para. Uma hora para. E, Alberto, eu falo isso porque o nosso público sempre é aqueles empresários que já estão com uma equipe estruturada, já tem mais de 10, já faturam mais de 100 mil reais. Mais de 10 funcionários? Mais de 10 funcionários, exato. Só que o que acontece? Às vezes ele ainda está com cabeça, e é comum, a gente pega empresários às vezes com 100 funcionários, e a cabeça dele é como se ele estivesse sozinho, com um monte de auxiliar. É verdade. Como é que esse cara vai crescer? E se esse cara sofrer um acidente, tiver que ficar... Não, coitado, não pode nem morrer. Não pode, tá proibido. Jesus chega, vou levar você pro céu. Jesus, Não. hoje não, que eu vou pagar a folha de pagamento. Deixa pro senhor vir semana que vem. O cara não pode nem morrer. Não pode morrer. Férias? Não existe férias. Não. E aí muitos perdem o quê? A família. Os filhos crescem. Porque o teu ponto aí é crucial pra gente entender um fator que acontece de forma silenciosa. Olha só. O problema não é o problema é o que você faz para resolver o problema. O cara que vive esse universo que você acabou de relatar, ele gera no filho dele uma distância do negócio. O filho não quer viver o negócio do pai. E o negócio é lucrativo, mas é porque ele olha para o pai e fala, essa vida eu não quero para mim. Não quero para mim, não. Então ele criou outro problema. Quantos são assim? E ele já criou um problema. Ele não vai ter um sucessor. Ele está criando um herdeiro. E o problema não é do herdeiro. O problema é do cara. Aí muitos perdem o quê? A família. Então, o final da história, isso é até bíblico, está lá em Provérbios, a ignorância precede a ruína. Então, o empresário ele precisa entender que ser sozinho é uma escolha dele. A vida de um empresário é solitária, nós sabemos disso. É solitária. Quantas vezes o cara paga todo mundo e no final não sobra para ele nem se paga. Quantas das vezes ele fica ali nas suas próprias frustrações, nos seus próprios dilemas. Só que ele precisa compreender que ele precisa de orientação. Ele precisa conversar com outros empresários que estão alguns capítulos à frente que ele.
para que possa orientá-lo, para que possa dizer, epa, eu passei por isso, ó, isso aqui vai acontecer, se você não resolver agora, vai acontecer. Por exemplo, o meu estado, a Paraíba, é o estado na federação com o maior índice, com o maior número de causas em relação a crime fiscal. O empresário diz, mas eu não sabia, então não preciso pagar. Exato. Por exemplo, Continua devendo. é um fato que a taxa tributária, que a carga tributária no Brasil é um desafio? É um fato? Sim. Tá, mas você concorda que é um desafio para todo mundo? Boa, era de quando eu ia chegar nisso daí. É uma análise SWOT. Fatores externos e fatores internos. Total. É forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Então, eu empresário, consigo resolver uma carga tributária? Eu tenho autonomia? Não. Eu tenho que resolver outros detalhes. Mas aí tem uma questão. Vamos botar fogo no parquinho? A gente gosta de Já fazer é. isso aqui no Pausa Estratégica, tá? Tem muito empresário que ele defende isso, e é comum, tá? É normal? Não é normal. Existe uma diferença entre o normal e comum. Comum é algo que todo mundo faz. Mas tem muito empresário que diz assim, a minha empresa só cresce porque eu só nego, porque eu pago em caixa 2. Digo, maravilha, cara, você tá construindo um castelinho de areia. Sabe por quê? Porque uma hora, cara, essa conta vai vir. E quando ela vem numa tacada só e ela vem com juros e multas e você tá sujeito até a ir preso, como eu já vi empresário. Tem gente que não acredita, mas eu já vi muito empresário ser preso por se negar ICMS. Exato. Tá? Existe Então, um cara famoso aí no Brasil que até vende curso, que ele já foi Sei. preso. já foi preso, exatamente. Pois é. Mas então o que acontece? O outro era amigo do meu pai, fazia ECC com meu pai. Olha aí. Você está construindo um castelinho de areia que vai cair uma hora. Eu, na minha opinião, eu defendo assim, ó. Para você crescer, a base de tudo é você colocar a cabeça no travesseiro e você dormir tranquilo, sabendo que se alguém chegar na tua empresa e começar a abrir os armários, não vão cair esqueletos. E sonegar, caixa 2, essas coisas, é a fórmula para dar ruim. Campa, mas se eu não fizer assim, eu ouço muito isso. Se eu não fizer Você assim, não eu não conhece o ganho meu ganho negócio. dinheiro. Não, ele fala assim, não é porque você não conhece o meu Você mercado. nunca teve uma empresa, Campa? Você eu não já ouvi. conhece a minha cidade, Campa. Ah, Mas gente. Alberto, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Manda. Banco. Certo. Banco te dá dinheiro, você vai lá e pede um empréstimo. Ela quer 1 milhão para minha operação. Quanto que ele ganha nisso? 2,5%. Isso. Tá? De 2,5% ele tem que tirar a estrutura, ele paga os impostos, porque ele não tem como sonegar. Ele pode aproveitar brechas legais, fazer acordo, mas sonegar não sonega. Paga impostos, paga estrutura e ganha muito dinheiro. Aí o cara que compra isso aqui por 100 e vende por 200 diz que não dá para pagar imposto, porque senão não sobrevive. Tem coisa errada na gestão. Outro Muito detalhe, o imposto quem paga é o cliente. Porque entenda, o empresário ele é o fiel depositário daquele dinheiro. Que o dinheiro não é... Primeiro, olha que interessante, tudo é vendas. Ele só paga imposto se vender. Se ele não vende, ele não tem imposto a ser pago. Imposto que vamos falar aqui que fica muito claro. O ICMS... É uma despesa variável. Exato. Ter raiva de pagar imposto é ter raiva de ganhar dinheiro. É raiva de Eu ganhar amo pagar dinheiro. imposto, eu adoro Cara. pagar. Comissão e imposto, é duas coisas que eu adoro pagar. Agora sim, o dia 20 chega para todo mundo, né? Dia 20 é o dia clássico que se paga a DAS, né? O DAS. Quem tá no Simples, né? Quem está no Simples Nacional, por exemplo. Se chega o dia 20 e o cara não tem essa grana, o problema é outro. O problema é o outro. Cadê o dinheiro que estava aqui? Foi para onde esse dinheiro? E aí o cara tem que entender que nem toda venda ela precisa acontecer. Então, eu amo vendas porque vendas é um organismo vivo. É um coração que pulsa na empresa. Então, nem toda venda deve acontecer, assim como nem todo cliente é meu cliente. Tem vendas que não faz sentido você vender. Eu faço um trabalho para uma das maiores indústrias de alimentos no Nordeste brasileiro. Ela trabalha especificamente no segmento de carnes, tá? Carnes resfriadas. Eu estava uma vez acompanhando essa indústria numa reunião matinal, onde estava o diretor dessa empresa e o time de vendas, e aquela cena clássica do vendedor que diz assim, nós não vendemos carne de sol porque o nosso concorrente, só para ilustrar, a carne de sol era R$ 28,00 o quilo, só para ilustrar, e o concorrente cobrou 24. Não E vendi por preço. E a equipe de vendas Desculpa, falou, clássica do time, né? não estou vendendo porque o nosso concorrente está cobrando R$ 24,00 no quilo, o nosso é 28.
Olha o que o diretor dessa empresa fez. Ele disse, quanto que é o nosso? 28. O concorrente é quanto? 24. Ele disse, bacana. Semana que vem o nosso será R$32 o quilo. A equipe disse, como assim, cara? Se por 28 eu não consigo vender, por 32? Ele disse, deixa eu contar uma informação para vocês. Isso aconteceu, Campa, no período da pandemia, 2020, 2021. Ele disse assim, eu acabei de chegar do Tocantins, que é a região que mais fornece bois para abate, para poder pegar, né, ter a produção da carne. Ele disse, vai faltar boi. E o processo de carne de sol demanda um tempo. Uhum. Não é abater o boi e vender essa Entendi, carne, não. é. Vai faltar boi, Vai faltar carne vai de sol. faltar carne de sol. Deixa esse cara vender as dele por 24, Se espremer. só vai ficar a nossa no mercado. Dito e feito. O concorrente, que era R$24, vendeu tudo. O mercado continuou demandando. E quem é que tinha carne? Ele. Ele. Aonde eu quero chegar? Se o líder não tem a visão estratégica do negócio, ele vai meter os pés pelas mãos e vai vender errado. Vai vender por 22, não Agora- vai ganhar dinheiro, vai trocar 6 por meia dúzia, vai ter que pagar salário sem ter dinheiro porque ele vendeu pelo preço de custo. Agora vamos juntar Mas as duas faturamento coisas. tem. Vamos juntar as duas coisas, tá? Nós tá falando daquele cara que sonega. E juntando com isso que você falou. Às vezes o camarada sonega, o empresário sonega, e ele diz assim, é que se eu não sonego, eu não consigo vender por causa da minha concorrência. E aqui já tá outro problema. Porque se eu não tô vendendo por causa do meu preço, é porque eu não tô sabendo mostrar o meu valor pro mercado. Exato. E o que acontece? Vamos olhar assim, ó, cara. Em tudo que é negócio, em tudo quanto é ramo, tem preço para tudo quanto é bolso. E aqui já vou juntar com outro erro clássico nas vendas. Qual que é o erro clássico? É achar que todo mundo é teu cliente. Você tem que entender que você tem uma fatia de clientes. O que é uma fatia? Olhar para o mercado como um todo e quais são as pessoas que vão querer o meu produto. Por exemplo, a gente estava falando até no outro podcast que a gente gravou sobre a questão da Apple. A Apple, o iPhone, por exemplo, é muito inferior ao Samsung, tecnicamente, para quem entende. Eu gosto mais do Apple, né? Mas os entendidos dizem que o Samsung é melhor. Mas qual que é mais caro? Qual que vende mais? iPhone. Você acha que a Apple se preocupa com o preço do iPhone? A Porsche se preocupa que a Fiat tem carro a R$100 mil? Vamos fazer uma reflexão aqui com quem nos assiste? Claro. Você que está do outro lado aí na telinha, para pensar no teu principal produto. Pensa aí. Mas, Alberto, eu sou serviço. Tudo bem. Para pensar no teu principal serviço. Pensou? Agora, reflita comigo. Qual é o máximo, vou repetir, qual o máximo que o teu cliente pagaria pelo teu produto ou pelo teu serviço? Campa, desculpa, eu cheguei mais cedo hoje em São Paulo, estava lá na alfaiataria, ali em Moema, onde eu faço minhas roupas, meus ternos e tudo mais, e o alfaiate que me atendeu disse, Alberto, vamos almoçar que logo em seguida eu estou indo na Alphaville. Eu disse, pô, que bacana, eu também estou indo para lá. Ele disse, eu vou atender um cliente, ele mandou me buscar aqui de helicóptero. Eu digo, opa, o meu alfaiate está aí na Alphaville de helicóptero porque o cliente dele mandou buscá-lo de helicóptero. E eu estava do lado e eu vi quando a mensagem chegou. Vá para o L ponto do Hotel Mercury, assim. Aí eu disse, caraca, esse cara que mandou buscar o alfaiate de helicóptero, será que ele não conhece outros alfaiates, perdão? Será que ele está preocupado com o preço? É o valor que esse cara... Por exemplo, eu saio de João Pessoa, na Paraíba, para vir fazer minhas camisas, meus ternos, meus... Que não deve ter alfaiate lá, né? Exato. Por que eu saio da Paraíba e venho a São Paulo? É porque aqui é mais barato? Nunca. Porque não é sobre preço. Tem a costureira da esquina que seria bem mais barata. Exato. Não é sobre preço. É sobre experiência. Sobre posicionamento. Sobre posicionamento. Então, a Ferrari, ela tem a lista negra de pessoas que ela baniu. Não pode comprar. Não pode comprar. É. Então, é muito importante quem nos assiste compreender que eu preciso demitir os meus clientes. Melhor, eu preciso parar de gastar energia com quem não é o meu cliente. Melhor, eu tenho um amigo palestrante chamado César Frazão que me disse assim, Alberto, não gaste vela boa com defunto ruim. É isso. No Rio Grande do Sul a gente tem um ditado que a gente fala que não se gasta pólvora em chimango morto. E é mais ou menos isso. E por que isso? Porque o que acontece? Se eu tenho as estratégias claras para o meu negócio,
Eu sei qual é o cliente que tem que atrair. Lá no MVP a gente tem muito claro isso. A gente orienta as pessoas isso. Qual o cliente que eu tenho que atrair para minha empresa? Por quê? Porque se eu atraio o cliente errado e eu não estou fazendo pausas estratégicas, eu só estou olhando no final do mês que a minha venda não está acontecendo. Mas se eu entendo os números, se eu entendo as estratégias, eu consigo entender onde que está a falha. Está vindo o cliente errado, eu não estou conseguindo entender a dor do meu cliente, eu não tenho uma oferta para aquele cliente, o que eu estou fazendo? Campa, semana passada eu estava na mentoria do MVP, que nós fazemos mensalmente, e um dos empresários que está no MVP, ele tem uma indústria de vidros no estado de Minas Gerais, e esse cara chegou para mim e falou assim, Alberto, cara, eu estou precisando faturar. E ele tem a indústria que vende para o B2B e ele também tem o modelo varejo que ele vende para o consumidor final. Aí ele me disse assim, Alberto, qual estratégia de vendas você me orienta? Eu disse, beleza, qual o problema? Não, Alberto, eu preciso faturar, rápido. Eu disse, bacana, foca no B2B. Procura uma rede de materiais de construção, fornece uma condição diferenciada para você se posicionar naquele mercado e aí você vai ganhar e garantir uma previsibilidade, uma receita previsível para o teu negócio, porque tu precisa faturar. Se você não tivesse precisando faturar do dia para a noite, eu ia orientar uma outra estratégia para o varejo, que aqui a tua margem do varejo ela é melhor, mas você está me falando que não tem grana. Tem que fazer caixa. Tem que fazer caixa, então vai para esse caminho. E aí, pegando esse gancho, teve outro empresário do MVP, que ele é aqui da Grande São Paulo, e ele trabalha no segmento de prestação de serviço. Uma empresa que presta terceirização de mão de obras. E eu dei para ele uma estratégia que ele disse, caraca, eu nunca pensei nisso, o cara tem 20 anos de mercado. Eu disse, vem cá, com quantos contadores você tem relacionamento? Porque ele quer focar no privado. Ele disse, como assim? Eu digo, quantos contadores... O contador tem o cliente dele? Ele, Campa, por incrível que pareça, ele não enxergava isso. Não enxergava isso. Ele disse, caraca, eu nunca parei para pensar que o contador tem um cliente que eu preciso. Eu digo, melhor, o principal contador que você vai buscar, quem é? Ele disse, quem? Eu digo, o teu contador. Que te conhece. Ele disse, caraca, eu nunca pensei nisso. Aonde eu quero chegar? É importante o empresário entender que ter uma operação de vendas não é ter apenas um time de vendas. Eu preciso entender quem são meus parceiros estratégicos. Eu preciso entender as alianças estratégicas que eu vou estar promovendo. Se eu não me engano, e eu não quero cometer uma falha, mas se eu não me engano, quem produz boa parte dos equipamentos da Apple são indústrias ligadas à Samsung. Se eu não estou enganado. A maioria mesmo. Mas olha só, parando para pensar, ligando os pontos agora de coisas que já foram faladas aqui. Ah, se eu não sonegar, eu não ganho dinheiro. Tá. Se você sonegar, você para de crescer, porque tu só vai poder crescer até onde você enxerga, até onde os pintinhos ficam embaixo da asa da galinha, não é? Uhum. Vai ligando isso daí, ó. Eu só consigo vender aquilo que eu enxergo, porque senão o meu funcionário vai ver que eu tô sonegando, que eu tô botando dinheiro no meu caixa que é indevido, ele vai querer pegar para ele também. Então eu já tô fomentando o roubo. Boa. Aí, esse mesmo empresário poderia tentar fazer uma parceria com o contador dele. O contador dele sabe que ele sonega. O contador dele sabe que ele não é lícito. Aí o que o contador vai dizer? Ah, pois é, eu já tenho um parceiro. Amanhã a gente conversa. Vou te indicar e não indica pra ninguém. Aí todas as portas se fecham porque ele está agindo errado. E tem muita gente que vai querer brigar comigo aqui. Pode comentar aqui no vídeo se tu acha isso errado que eu tô falando. Pode comentar que eu vou rebater e vou te convencer. Não, na verdade, Cris, não é nem questão de rebater. A questão é assim, ó. Me apresenta qual é uma empresa de sucesso que o cara se criou, se estabeleceu e a empresa ainda existe sonegando. E cresceu, O que não é é desse sucesso? tamanho. E eu não tô falando sucesso aquele vizinho que comprou uma caminhonete lá num Carnê, que comprou um sítio. Eu tô falando do cara que emprega 500, 1.000, 2.000 pessoas. Me apresenta um que faz rolinho e que tá aí há 10, 20 anos fazendo rolinho. Me apresenta. E que tem Mas eu empresa, apresento... E que tem empresa que não depende E que dele. tem empresa, mas eu apresento 150. Você que acha que vai se estabelecer sonegando, eu te apresento 150 que quebraram a cara, que perderam tudo por estar fazendo coisa ilícita.
Então a gente sempre parte do princípio, cara, faz a coisa certinho. Tem margem, sabendo trabalhar o negócio, E sabendo um outro... ter É estratégia, impossível. sabendo mostrar o teu valor, quem é o teu cliente. E assim, ó, a gente carrega, vamos lá. Vamos botar fogo no parquinho. É Vamos impossível botar fogo no crescer, parquinho. Campa. É impossível Ó, crescer. o que tá escrito aqui, ó? Se tá difícil, tá errado. Tá Esse aqui, é o nosso mantra. Se tá difícil, tá errado. Tocar uma empresa não é para ser difícil. Se tá difícil, não consigo contratar, tentando contratar errado. Tô colocando as pessoas, não consigo delegar, tá delegando errado. Tô tentando vender, não consigo vender, tá vendendo errado. Porque para tudo tem método. E se está sonegando, você está fadando a tua empresa a bater no teto e não conseguir crescer mais. Ó. Bateu no teto, não cresce mais. Porque quando passar do controle dos teus olhos, ela não vai conseguir mais crescer. Ó. Você não vai deixar. E aí é muito importante quem está nos assistindo compreender que vendas não ocorrem por acaso. E muitas das vezes o termo queima preço, preço mais barato, as pessoas não entendem que isso pode ser uma estratégia. A maior indústria de vidros do Nordeste é minha cliente. Eu acompanho há quase 10 anos. E olha que interessante, 98% do mercado afirma que eles queimam preço. Mas eles não queimam preço. Em 2018, quando eu comecei a atendê-los, a maior usina fotovoltaica foi deles. Então eles se tornaram autossuficientes de energia. E a produção de vidro, acabamento e afins demanda Depende muito. muito de energia. Sim. Segundo ponto, eles se tornaram autossuficientes de água. Eles criaram todo um processo de reutilização com poços artesanais. Eles reaproveitam a água da chuva. Então, o que é um custo fixo, É. Ele barateia o processo. ele barateou o processo. É. Em 2022, eles se tornaram a primeira indústria do Nordeste a ter uma frota de caminhões elétricos. Enquanto os concorrentes pagam a sua energia, a própria energia, pagam a sua própria água, abastecem os caminhões com diesel Ele e não paga. afins, eles têm uma frota de caminhão elétrico, eles produzem a própria energia, consequentemente o custo operacional É bem diminui. mais bom. Ele pode A cobrar mais barato. margem dele aumenta, possibilitando assim boas negociações. Mas Então- é que é claro, né, Alberto? A gente não fala que não é para cobrar o mais barato. Cara, se você tem margem, ganha dinheiro com isso. Exato, mas maravilha. ele brinca com o mercado. É. Quando ele quer abaixar, ele baixa, quando ele quer aumentar, ele aumenta. Ele é tipo, nós até brincamos, ele é Visão tipo... estratégica. Exato, ele é um grande estrategista. E isso é sobre vendas. E aí entra uma palavrinha que o empresário ele não entende. O cara está preocupado com a venda que ele fez, mas ele precisa ficar preocupado é com a venda que a equipe não fez. É aí que é o Por aprendizado, exemplo, né? o cara ele teve no mês de junho 500 mil de orçamento e propostas feitas. Mas a conversão dele foi 100 mil. E o cara está feliz porque vendeu 100 mil. A minha pergunta como mentor na área comercial é por que Por nós quê? não vendemos os 400 mil? Boa. Foi para onde esses 400 mil? Quem pegou Alguém esses levou, 400? né? Alguém levou. E por que levou? E por que levou? Então, tão importante quanto eu olhar quanto eu vendi no meu software, no meu CRM, é eu entender eu perdi por qual motivo. Por que eu não converti os outros 400? O ouro tá ali, o aprendizado tá ali. O business está ali. O negócio do cara está ali. É nessa brecha que ele deixa o concorrente entrar. E o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Claro que não. O que acontece é assim, ó, até pegando aqui que a gente está falando também questão de preço, né? Essa questão de cobrar mais barato, que tem gente, às vezes, empresários, às vezes, que, mas a equipe está reclamando que não vende porque está caro. Vamos baixar o preço? Vamos baixar. Só que empresa que atrai cliente por preço, perde cliente por quê? Preço. Preço, porque alguém sempre faz mais barato. Então, na minha opinião, você sacrificar a tua margem só para ter preço, você está jogando a empresa pro buraco. Não faz sentido. Não faz sentido algum. A venda ela tem que acontecer, mas você tem que ganhar dinheiro com a venda, tem que pagar Eu bem posso o teu ir além? vendedor. Deve. Ó, quem trabalha com serviço não deve se posicionar por preço. Deixe preço para quem trabalha no varejo. Porque tem uma coisa no Brasil que tudo vira moda e daqui a pouquinho tá chegando o segundo semestre, Black Friday e tudo mais. Eu não entendo o barbeiro fazer uma Black Friday. Eu discordo.
Ah, sim. Porque ele, vem cá, ele corta não o meu tem estoque cabelo, de ele não tem cabelo. estoque. Não. É serviço, é hora executada, é homem-hora ali, execução. Então, como que ele vai justificar para aquele cliente que sempre pagou R$50 no corte, que naquele dia o corte agora é R$10? Se ele leva 1 hora para cortar um cabelo, ele não consegue aumentar o faturamento dele, porque ele só tem... Vai diminuir Vai o diminuir. faturamento A alimentação dele é as Vai horas perder dele. dinheiro com a Black Friday em vez de ganhar Então, dinheiro. E aí você deixa de atender o teu cliente que voltaria para atender um que tá ali pelo preço e que talvez nem volte Nem mais. volta mais. Aí a pergunta que eu sempre faço é, cara, se o cliente tá feliz pagando 50, Por que por que eu vou mexer? vender por 10? Então olha só, Alberto, vou te contar outro caso agora sobre isso. Outro dia lá, uma cliente nossa, ela comentou assim, eu precisava urgentemente aumentar 20% o meu faturamento. Nem 20%, ela precisava aumentar 10%. 10% urgentemente. O que eu faço? Aumenta em 20% todos os teus preços. É um produto, mas é um produto meio artesanal que ela tem lá, sabe? Da indústria, basicamente, de odonto. Aumenta em 20%. Não porque vão espernear, aumenta. Vou perder cliente. Não Primeira perde. coisa que o Dorme, empresário fala. acorda e aumenta em 20%. E a partir de hoje é esse preço aqui, comunica todo mundo e pronto. Não porque não sei o que. Cara, você vai perder? Você vai. Mas vai comprar. Você precisa 10% a mais, não é? É. Perdeu acho que 2, 3 clientes. Nós tínhamos 400 e poucos clientes que todo mês estavam Ela comprando. oxigenou a carteira. Os outros, cara, ninguém reclamou. Então, pô, tanta preocupação em mexer em preço, acho que tem coisa muito mais importante para mexer do que em preço. Muito. É mexer no fator chamado equipe desmotivada porque não tem uma campanha de prêmio definida. É entender uma coisa chamada competitividade. O cliente, ele aceita todas as vezes que o problema é o preço, é porque o cliente não enxergou valor. É. E valor em todos os detalhes. Eu estava certa vez e aí... Só vou ajustar essa frase. Por favor. Não é nem que o cliente enxergou o valor, é você não soube fazer o apresentou. cliente ver, né? Campa, você participou no meu último grande congresso de vendas Participei. lá na Paraíba, João Tava Pessoa. Você lindo, viu a inclusive. estrutura, É. tudo. E nós tivemos lá um patrocinador que, dentro da cota de patrocínio que ele fechou conosco, estava incluso ele encartar um panfleto, um folder da empresa dele, na pasta e entrega a cada um dos participantes. Quando o time de marketing dele manda para nossa equipe o folder assim encartado, eu liguei para ele na mesma hora, dizendo assim, seu fulano, eu recebi aqui os 500 folders, só que eu não vou colocar nas pastas. Como assim, Alberto? Se eu contratei na cota, tava em... Eu digo, cara, tá de péssima qualidade, não tá bonito, não comunica o que a sua empresa é. E eu não vou colocar na pasta porque, seu fulano, vai desvender. Propaganda negativa. Ele disse, como assim? Eu mandei um vídeo. Poxa, um empresário sequer tinha visto o folder que a equipe dele mandou fazer. Você tá brincando. Sério? O cara pagou O cara patrocínio, pagou o patrocínio. que não é barato. Que não é barato. A equipe do cara produziu um folder e ele, como empresário, Nem olhou. nem olhou. Aí a gente entra noutra Ele esfera. certamente não faz pausas estratégicas. Não. E se ele não tem um parceiro como eu, preocupado com o negócio ele? dele, É. ele Você tinha perdido só muito cumpre dinheiro. teu contrato e pronto. É. Exato. Você poderia muito bem, cara, cobrei pra você botar, bota o que você quiser, mas se não é assim, Mas eu aprendi, né? Eu perco a venda, mas não perco o cliente. é. E é exatamente o que eu falo muito no livro, no Dica de Elevador, que inclusive trouxe 2 livros para Uau. presenteá-lo. Olha. Um para a minha amiga Cris, outro para o meu amigo Olha. Campa. Entrega a Muito você obrigado. já. Muito obrigado. massa. Ó. Dicas de elevador do Marinho, E- olha só. E esse programa... 30 dicas infalíveis para vender mais todos os dias. Cris. Olha que interessante. Esse livro nasceu na pandemia. Olha que engraçado. Eu moro no 11º andar e a garagem do meu carro fica no S2. São exatos 23 segundos do 11º andar Você pro chegou a marcar o S2. tempo. E aí, Campa, eu na pandemia, isso 2020, eu entrei no elevador, gravei um vídeo, postei no Instagram, uma dica. No 3º dia, continuei gravando, no 4º dia, no 5º dia, do nada eu soltei. Dica de elevador do Marinho e dei uma dica. De 22 segundos. 22 segundos. Cara, e eu fiz isso por 8 dias. No 10º dia, o diretor da indústria São Brás, o Valber Santos, que é a maior indústria de alimentos do Nordeste, que já era meu cliente, ligou para mim e falou, Alberto, tô vendo as tuas dicas no Instagram. nosso? Ah, tá. É seu. Deixa aqui. Deixa aqui Tô pra vendo a mostrar. sua dica Tá, no Instagram, entendi. cara, e tá incrível. Albertão, quanto que você me cobra para gravar umas dicas exclusivas para a indústria São Brás? Cris, eu nem sabia precificar.
Porque eu estava fazendo aquilo sem pretensão nenhuma, mas o cliente enxergou valor. Uhum. Eu disse, beleza. Aí eu calculei, montei uma proposta, o Valber aprovou e eu comecei a gravar dicas exclusivas para ele compartilhar com o time Norte e Nordeste. E aí um fato curioso aconteceu. Eu entrava no elevador e para gravar agora tinha que ser profissional. Arrumei o microfone lapela, até porque eu tinha vendido isso. Uma coisa era postar no meu orgânico, outra coisa era gravar para um cliente pagando, né? E gravar uma dica de 20 segundos não necessariamente é 20 segundos. E eu comecei a entrar, gravar, sair. O síndico do prédio liga para minha esposa. Ele disse, Clécia, tá tudo bem com o Alberto? Ele disse, o que foi, seu João? Sobe e desce do elevador. Ele entra no elevador, sobe e desce, os porteiros estão todos comentando, eu tô preocupado, porque era pandemia, muita gente surtou na pandemia, né? Aí ele disse, não, seu João, é o trabalho do Alberto. Ele disse, trabalho Testar do elevador. Alberto? Ascensorista. Ela foi e mostrou o vídeo, ele me mandou uma mensagem agradecendo, parabenizando e tal, só mandou eu ter cuidado para não aumentar o consumo de energia do prédio, mas eu entendi o recado. Tava lá pagando o condomínio duplo. Né? Pois bem, foram 200 dicas gravadas nesse período. Ah, chegou a fazer 200. E as 30 dicas que viralizaram nas minhas redes sociais, eu decidi colocar no livro. Bacana. E esse livro não é um livro para você ler do começo ao fim. Olha que interessante, Cris. Eu vou fazer igual os mágicos. Eu vou folhear aqui, você vai dizer para. Para. Dica 13. Você ganha por vendas. Vendedor não ganha por esforço, mas por resultado. Quanto do seu tempo está focado em vender? E além da dica, eu tenho um plano de ação, onde eu ensino em 5 passos como você aplicar essa dica. Como, por exemplo, analise sua rotina e corte o que não gera venda. Delegue ou automatize tarefas que não são sua função. Programe seu dia em blocos de tempo. 4ª dica. Tenha metas diárias e cumpra. Revise sua produtividade toda sexta-feira. Então, para cada dica, que são 30 dicas, eu tenho um plano de ação. Você me deu uma ideia, que olha o Campa 365 aqui, ó. Sabe o que o Campa fez? Ele fez... Nunca faça, mas eu fiz. 365 dias, ele foi lá no Telegram, no canal que a gente tem, e ele deu uma dica. Só que não era uma dica alguns áudios eram 9 minutos. Um podcast. Todo dia. É sobre isso. É sobre isso. Nós temos... Por que eu fiquei feliz com o MVP quando vocês me convidaram para o Marketing de Vendas Previsível? Porque, pela primeira vez, eu encontrei um ecossistema de gente que fala do que vive e vive do que fala. Campa e Cris, olha a trajetória de vocês. Quantos empresários já foram transformados através das orientações, estratégias e caminhos que vocês fizeram enxergar? Olha o Natan. Olha a minha história. Nos últimos 10 anos, as maiores empresas do Nordeste se tornaram minhas clientes. Foram mais de 5 mil empresas treinadas. E eu converso sobre vendas com qualquer um. Quem fatura 1 milhão e quem fatura 1 bilhão, eu consigo conversar e montar uma estratégia. Então, eu fiquei muito feliz porque eu estava conversando esses dias lá na mentoria no MVP com uma empresária que ela é do segmento de salão de festas. Ela disse, Alberto, cara, é incrível como você fala de forma simples e a gente entende. Então, é o que está escrito na pulseira de vocês que eu nem sabia. Se está difícil, está difícil, está errado. Eu tenho outra máxima que eu defendo, que é tudo que precisa explicar não serve. E é como eu iniciei o nosso pausa estratégica de hoje. É simples, não é fácil. Mas é simples vender. Mas é interessante... na verdade, tem até... Sobre simplicidade, Cris, te cortando aqui... Tem até uma máxima, não sei quem usou essa frase, mas eu levo ela muito à risca, né? Que a simplicidade é o máximo da sofisticação, né? E tem uma coisa assim, ó, que eu acho importante a gente falar, que quando a gente está nos lugares certos, nos ambientes certos, a gente encontra... Com as pessoas certas, né? A gente encontra os amigos certos, os bons se encontram. E aí a gente une propósitos. Isto é um propósito. Você tem o teu propósito, o Campa tem o propósito, o Natan tem o propósito, a gente uniu esses propósitos e a gente realiza sonhos das pessoas que estão com a gente. E sabe o mais interessante? Eu estava esses dias, eu peguei um mapa do Brasil e olha o que eu fiz. Eu estou no Nordeste do Brasil e vocês são do Sul do Brasil e o Natan é do Sudeste do Brasil. Não, nós somos Sudeste, moramos no Sudeste. Não, mas nós somos do Sul. Sim. Pega a essência. Sim. Eu digo, caraca, nós... Cultura diferente. Linkamos o Brasil. Nascemos em lugar diferente. Cultura totalmente diferente. Bem pensado. Então, pegamos esse mix de visões, de ideias, né? de vivências. Muito mais do que... Eu não acredito em cara que ensina vendas sem nunca ter gastado uma sola de sapato.
Na verdade, eu não acredito em ninguém que ensine nada sem ter feito, sem ter vivido na carne, né? Eu gosto de contar sempre, porque tem gente que vê a gente aqui com resultados, investindo em empresas, tendo participação em outras empresas, sempre foi assim. Não foi, cara. A gente grameou muito, a gente trabalhou muito, horas a fio, tendo equipe, pagando bem, tendo gerente e, no final de contas, tá a gente carregando a empresa nas costas. Nos primeiros anos de empresa, eu vi o Campa botar... Posso contar, Campa? Pode. Botar um jornal dentro do sapato para sair na chuva porque tava furado embaixo. Não tinha dinheiro para comprar outro. É assim. Exato. Entende? Então, precisou a gente sentir na carne isso, essas dores, para poder realmente transformar aquele negócio e hoje poder estar transformando outras empresas. Porque, para mim, o que a gente faz hoje, tanto aqui no Stratis, que é o nosso programa de reestruturação empresarial, quanto no MVP, é propósito, é muito mais propósito, porque a gente acredita de verdade que, pô, se eu aprendi, se você aprendeu, qualquer um pode aprender. E eu acho legal, porque a gente teve que aprender no braço. No braço. Tendo que fazer as coisas na tentativa e erro, aprendizado, testa, faz e acontece. Para mim, a melhor coisa que tem é quando você já ganha o caminho pronto. Não precisa ir lá com o facão, tirar mato do meio do caminho, criar aquela trilha. A gente já está entregando tudo no asfaltinho, né? Estrada pronta. É só ir, né? Asfaltinho, com a escadinha, com o corrimão. Tá prontinho, é só fazer. E a verdade é que hoje, né? Como eu tô, não sei se você concorda comigo, Alberto, mas como tá o mercado... Lá fora é uma guerra. Queira ou não queira, é uma guerra, né? As pessoas disputando tudo. Tá cada vez menor o espaço para amadorismo em tudo que se vai fazer. Se eu não tiver profissionalização do meu negócio, se eu não olhar com um olhar de estratégico, se eu ficar olhando o meu negócio só com aquele olhar de profissional, porque qual é que é a diferença? A diferença é que tem muito empresário que era bom profissional numa determinada área, abriu uma empresa, mas ele continua sendo bom profissional naquela área. Ele não entendeu que ele trocou de profissão, a profissão dele agora é empresário. E ser empresário não é baixar lá para o operacional e ir para a execução. Ser empresário é você olhar e entender que a tua responsabilidade é onde eu quero chegar com a empresa. O que eu preciso fazer para chegar lá? Como que eu faço para a equipe comprar essa briga comigo? Como que eu faço para a equipe entender o seu papel nisso e chegar junto lá? Isso é papel de empresário. Exato. E o empresário que não enxergou isso, você que está assistindo a gente e talvez a tua preocupação ainda seja em vender, comprar, pagar, tá em cima da equipe, você pode ter certeza, nesse exato momento tem um monte de concorrente teu se profissionalizando e uma hora eles vão conquistar o teu espaço, eles vão pegar o teu cliente, eles vão pegar o teu funcionário e você vai reclamar, vai dizer que o mundo não é justo, que o governo não facilita, que o mercado, até Deus você vai culpar, mas o culpado é você. Então você tem que estar sempre pensando assim, o que eu tenho que fazer para me melhorar como empresário, para depois melhorar a minha empresa. A tua empresa só vai até onde você foi. A forma como você faz uma coisa é como você faz tudo. Né? Eu sempre paro para refletir da seguinte forma. Quais sementes eu quero semear? Melhor, quais frutos eu espero colher dessas sementes que eu plantei? Então, eu enxergo a empresa como uma árvore, que ela precisa dar bons frutos. E se eu não mudo o invisível, eu não consigo mudar o visível. Quem disse isso foi um cara chamado T. Harv Eker. Para mexer no visível, eu preciso mexer no invisível. Para mudar o fruto, eu preciso mexer na raiz. E a raiz nem sempre é visível. Quantas horas de estudo que ninguém está vendo, quantos cursos, imersões, mentorias. A turma que nos assiste não entende que nós três aqui, a maior parte do nosso tempo não está na tela ensinando, nem no palco compartilhando. Está sentado, estudando. Quantas imersões vocês já fizeram? Nossa. Quantos, vamos de novo amanhã? Exato, né? Quanto que nós... O meu sonho é que o empresário, quando vem negociar uma palestra comigo, muito mais que ele está preocupado em quanto que eu vou cobrar, ninguém nunca me perguntou, Alberto, quanto que você investiu nos últimos 12 meses para estar aqui apto a me cobrar isso por uma hora de palestra? O cara não está nem aí. O cara não está nem aí. Então, assim, precisamos compreender que não existe fórmula mágica. Não existe receita pronta.
Eu sou apaixonado em aprender com os erros dos outros. Eu não comungo daquela filosofia de todo mundo tem que errar para aprender. Eu discordo. Se alguém errou, por que eu vou errar? É mais barato, Roberto. Eu sou cristão. É mais barato aprender Jesus com os outros. morreu na cruz. Eu não vou morrer na cruz, não. Ele já morreu por mim. Eu preciso é aprender os ensinos e os ensinamentos que ele aqui deixou. Eu não preciso ir para a cruz. Só porque Jesus sofreu na cruz, não quer dizer que eu tenho que sofrer. Calma. Então, uma vez eu ouvi de um empresário, não, na minha família é sempre assim. Meu pai quebrou, meu tio quebrou, meu avô quebrou. Quebra esse ciclo, então. Cara, na tua empresa. vamos quebrar essa maldição aí, velho. Quebra Você isso. vai ser o primeiro a não quebrar. quem Exato. sabe. É. Né? Então, eu desconheço. Infelizmente, o brasileiro, por essência, ele é ignorante. Para pensar. Quantos livros nós, quem está no outro lado e quem está aqui, leu no último ano? Quantos treinamentos fizemos nos últimos anos para nós? O brasileiro não gosta de estudar na sua essência. Roberto, eu vou te dar uma conta aqui, ó. Eu falo, a maioria das pessoas não acreditam, tá? Mas eu e a Cris, a gente investe em média, os dois juntos, o valor de um apartamento por ano em conhecimento. Sim. Seja curso, seja imersão, seja palestra, seja mastermind, seja mentoria. Cara, o nosso maior tempo é nisso. Mas se eu não faço isso... E olha, eu confesso assim, eu entendo de muita coisa. Mas tem muita coisa que eu preciso entender. Então, às vezes, eu pago para ir lá, ficar 10 horas com uma pessoa e eu tiro 10 minutos de aprendizado. Mas aquele aprendizado, cara, valeu. Tá pago. E tem gente que, às vezes compra um curso, não estuda, compra um livro, fica jogado, vai numa imersão, fica aqui com o celular o tempo inteiro, não tá nem aí. E aí, cara? Porque o que acontece? Eu lembro assim, até hoje, tá? No primeiro evento que a gente fez presencial da Viva Positivamente, a gente abriu um momento ali para os participantes VIP ali fazerem perguntas para nós. E a primeira pergunta foi uma pergunta bem desafiante para mim. Eu lembro até quem foi. Ele tá no Stratis hoje. Ele olhou e perguntou assim, ó, Campa, se você fosse começar tudo de novo, o que você faria? Aí eu comecei a responder, não, deixa eu explicar melhor a minha pergunta. Digamos que você amanheceu na miséria, perdeu tudo. O que se ia fazer? Eu digo, cara, boa pergunta. E para mim o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Boa Pergunta pergunta, inteligente, né? Pergunta inteligente recebe uma resposta inteligente. Eu disse, cara, eu nunca parei para pensar, mas vou pensar agora e vou te responder. Digo, se eu sair zerado, não tem absolutamente nada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer qualquer serviço, qualquer servicinho para comprar uma enxada. Bom, comprei uma enxada, o que eu vou fazer? Vou bater de porta em porta, me oferecer para limpar terreno. Alguém vai pagar para eu fazer isso, porque todo mundo precisa. Beleza, mas eu vou fazer isso até eu comprar um celular. O mais vagabundo que for, tem câmera, tem microfone e acesso à internet. Esse que eu vou comprar. Por quê? Porque eu vou começar a falar do que eu sei. E se eu começar a falar do que eu sei, eu aposto que não dou 2, 3 meses, a minha família já está com uma condição digna de novo. Daqui 1 ano eu já vou ter boa parte do meu patrimônio conquistado de novo, talvez até melhor. Porque agora eu sou muito mais do que quando eu comecei. Mas por que isso? Porque eu fiz um investimento que, exceto se eu sofrer um acidente e ficar retardado, ninguém me tira. Qual que é o investimento? Eu investi em mim, em conhecimento. Isso ninguém me tira, ninguém me rouba. Então, para mim, você que está ouvindo a gente, se quer chegar onde você quer chegar, o que você tem que aprender para chegar lá? O que você tem que, não só aprender, mas o que você tem que se desenvolver? O que você tem que ser para você chegar onde você quer chegar? Não tem mágica. Exatamente. Exatamente. É uma busca diária. Né? Humilde como Sócrates foi. Né? Eu sei que nada sei. Ponto. Nós não podemos ser uma xícara cheia. Cara, a gente aprende, eu aprendo tanto, eu tenho 2 filhos. O que o meu filho de 2 anos me ensina, cara, o que o meu filho de 5 anos me ensina, eu aprendo ouvindo os pássaros cantar. Eu aprendo entendendo que a lagarta rasteja até o dia que ela cria asas. Para pensar. Se a lagarta sonha em ser borboleta, ela tem que entender o processo que é rastejar. Se ela não quer passar pelo rastejo, ela não vai ser borboleta. Não vai ser borboleta, não vai voar.
A natureza, ela é perfeita. O leão, pode existir a maior seca na floresta, o leão não vira vegano, ele não come capim. Você nunca verá um tubarão querendo estudar, fazer um curso para ser um leão. Na selva, precisamos dos leões, das hienas, dos urubus, dos hipopótamos, do elefante. Cada um tem o seu papel nesse ecossistema chamado vida. Então, eu me preocupo muito, e como um cara público que está na internet, que gera conteúdo, como um criador de conteúdo, eu me preocupo muito em sempre trazer à tona uma coisa chamada natureza das coisas. Como especialista em vendas, eu sei que eu não vou vender para todo mundo e eu não quero todo mundo. Então, eu preciso compreender que tem pessoas que não nasceram para ser empresários. Tem pessoas que nasceram para ser colaborador e não é funcionário. E tem pessoas que nasceram para ser funcionário, para exercer aquela função em ponto final. E tá tudo bem. A alta performance é para poucos e tá tudo bem. Então, se eu não entendo isso, tô fora do jogo. E qual é a grande virtude do Homo sapiens? Como eu falei no início. É que o Homo sapiens, diferente do leão, que é racional, nós somos irracionais, né? Não, o contrário. Nós somos racionais. Nós somos racionais. O leão que é irracional é que o ser humano pode ser o que ele bem quiser. E aí onde mora o perigo? Os excessos. Água demais mata a planta. Soberba demais atrapalha. O ego demais atrapalha. Então tudo demais é veneno. Lá no meu Nordeste existe um poeta chamado Flávio José. E estamos gravando aqui no mês junino, né? É atemporal o nosso programa, né? O Pausa Estratégica, mas estamos nesse momento. Eu quero agradecer a participação aqui e citar o Flávio José. Ele tem uma música chamada Natureza das Coisas, que para nós lá no Nordeste é muito mais que uma música, é um poema. E ele fala assim: se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. A lagarta rasteja até o dia em que ela cria asas. Se aveste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza segue sem pressa o seu compasso. E inexoravelmente chega lá. Se aveste não. A burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. Se aveste não. Tudo acontece no seu tempo. Perfeito. Lindo Sensacional. poema. Linda música. Se aveste Linda não. mesmo, verdade. E é bem isso. É muito sobre isso. Eu vejo assim muitos empresários às vezes que chegam pra gente e dizem: não, mas eu sei tudo sobre o meu negócio. Tá pronto Cara, pra morrer? tá pronto pra morrer. Sei Pra tudo. morrer. Eu te confesso que eu sei coisa pra caramba e não sei nada. Tem muito que aprender ainda. Quanto cara. mais Todo eu dia. sei, mais eu sei que nada sei. Mas deixa eu fazer um convite para você que está assistindo aqui, fazer uma pausa estratégica e entender que você também pode ter na sua empresa aí uma máquina de vendas previsível, atraindo os clientes certo, vendendo para os clientes certo e com uma equipe que garante vendas de alta performance para você. Nós disponibilizamos eventualmente reuniões com alguns de nossos especialistas em vendas, em marketing, em negócios em cima de equipes de vendas, e aí você pode marcar uma reunião com eles, eles vão identificar pontos cegos, coisas que você não está vendo na sua empresa, vão te mostrar soluções e vão também te apresentar, se você estiver preparado, uma máquina de vendas previsível na tua empresa. Em algum lugar, seja aqui um QR Code, seja um link aqui na descrição desse vídeo, vai estar um link para você solicitar a sua reunião. É isso. E eu tenho um recadinho também, né? Olha só, você ficou até o final desse podcast com a gente. Você ficou até o final vendo esse conteúdo com a gente. Então curte. Curte, compartilha, comenta as tuas ideias, aquilo que você pegou de sacada aqui com o nosso podcast, comenta aqui embaixo e encaminha. Você pode estar assistindo tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Esqueci do Spotify. Mas não interessa em qual rede, é a tua preferida.
mas pega esse link e encaminha para os teus amigos, encaminha para outros empresários como você que precisam desse conteúdo. Faz movimentar. É para isso que serve um movimento. O movimento Pausa Estratégica, para que todos os empresários, todas as pessoas tenham esse direito, tenham esse conhecimento. Ajuda a gente. Vai lá. Aposto contigo que você ganhou muito com esse podcast. Faz a tua parte agora. Compartilha com outras pessoas também e faz esse vídeo andar. E se você está assistindo até o finalzinho, até os créditos aqui, põe aqui embaixo. De onde é que você assistiu esse vídeo? Qual é a tua cidade? Aí a gente vai estar sabendo até onde a nossa palavra chegou. Boa! Alberto, Maravilha. algum recado final aqui pra gente finalizar? Eu agradeço mais uma vez o convite. Fiquei muito honrado em estar aqui batendo esse papo com vocês, tendo essa pausa estratégica. E para você que nos acompanhou, quero te convidar a me seguir nas redes sociais, albertomarinho.vendas. Quem tiver interesse em adquirir, esse é o meu 4º livro. Nós lançamos agora no último mês de maio. Quem tiver interesse em adquirir o Dica de Elevador, manda lá um direct para mim, que nós entregamos em todo o Brasil, autografado, dedicado especialmente para vocês. E a Campa e a Cris, o meu muito obrigado mais uma vez. Vida longa ao Pausa Estratégica. E para mim é uma grande alegria estar aqui. Top, posso dizer alegria assim, que nossa. só a assinatura do Alberto vale mais, né? Sim. Com toda certeza, maravilha. Alberto, gratidão enorme estar aqui com você, esse tempinho, essa dedicação, para que realmente as pessoas, os empresários possam entender mais sobre esse assunto, que é um assunto que precisa ser levado muito a sério no dia a dia de qualquer ramo de negócio. Gratidão enorme a você. E assim, né, Cris, terminamos mais uma edição do Pausa Estratégica. O nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.